Oi, tudo bom, crianças? Vamos agora, não é isso? Continuar com as nossas aulas. Agora, na aula de ciências, vamos iniciar com a retomada, não é isso? Das atividades anteriores. Só lembrando que o agendamento está na plataforma, ok? Bem como este vídeo também, certo? Então, nós vamos iniciar fazendo a retomada da aula anterior, ok? Que alguém ainda lembra? É sobre a fase da vida do ser humano, não é isso? Ó, aqui, ó. Então, nas páginas 64 e 65, não é isso? Está falando sobre a fase de vida do ser humano, certo? Então, a primeira fase, como diz aqui, a fase da vida do ser humano é a infância, não é isso? A adolescência, a fase adulta e a velhice, certo? Então, aqui, porque essas páginas mais, as primeiras páginas mais é uma explicação, uma orientação. Então, vamos só retomar, reforçar essas orientações. Então, na infância, que é a fase que você se encontra, né, que ela é também de quando você era bebê, certo? Ela vai do nascimento até os 11 anos. Esta fase, geralmente, agora não que você já está na fase da criança, né, que você já sabe ler, né, escrever, dizer o que sente, mas quando você era bebê, você não sabia expressar o que sentia, né, dizer o que queria. Então, você expressava através do quê? Do choro, certo? Da alegria, né, do sorriso. Então, quando é bebê, que não sabe falar, se expressa através do choro, né? Se está sentindo uma dor, não é isso? Se quer beber, às vezes está alegre, aponta, não é isso? A fase de bebê também, o bebê ele não sabe andar, ele vai aprender com o tempo, não é isso? No andar do tempo é que vai aprendendo, até você chegar à fase em que está, não é isso? Depois, nós vamos para a fase da adolescência, né? Que é após a infância, que vai dos 11 até os 18. Esta fase de adolescência, né? Os adolescentes começam a mudar, né? A mudar a voz, não é isso? De tamanho, certo? É uma fase complicada, certo? É uma fase um pouco difícil. Às vezes muda o temperamento, certo? Às vezes muda a voz. Às vezes se torna um pouco rebelde, né? Acha que já pode fazer o que quer nessa fase da adolescência, né? É uma fase que é um tanto delicada e que ela vai, geralmente, ela vai de 11, não é, até os 18 anos. É onde começa o quê? As meninas nascer pelos na axila, não é isso? Os meninos começam a engrossar a voz. É uma fase um tanto delicada, certo? E você também já está um pouco independente, não é isso? Agora, a fase adulta. A fase adulta, ela se inicia após os 18 anos e vai até aos 60 anos, certo? Esta fase é a fase em que eu me encontro, não é isso? A fase adulta. Nesta fase, geralmente as pessoas já têm estudado, né? Isso, têm se formado, tem uma profissão, tem um trabalho, geralmente já tem o quê? Casado, não é isso? Já tem filhos e vai passando os ensinamentos, né, para os filhos. Essa é a fase do adulto, não é isso? E a fase da velhice, que vai depois, né, inicia depois dos 60 anos, né, e pode viver até muito mais, né, até muito mais de 100, cento e pouco, né. Nesta fase, é uma fase onde as pessoas já quase não têm tanta atividade física, o que não deve deixar de fazer, porque nessa fase vai mudando, né, o que? A pele vai ficando mais enrugada, não é isso? A resistência já é pouca, por isso que tem que manter uma atividade física. Mas essa idade aqui, essa fase aqui, tem muito ensinamento, né, para os mais velhos, para os mais novos, quer dizer, desculpe. Na fase da velhice, já tem o quê? Adquirido muito conhecimento, não é isso? Porque já viveu muito, né, passou por muitas fases, muitos aprendizados, às vezes dificuldades, né? E essa pessoa, nessa fase da velhice, tem muito aprendizado, né? Para passar para os mais novos, certo? Então, na página 66, né? Isso aqui, ó. Agora eu vou mostrar aqui no livro, não é isso? Porque é só fazendo a retomada aqui, ó. Na página 66, na primeira questão, pede que você vai na página 199, da qual você vai preencher as informações
que é altamente pessoal, né? Você vai escrever o seu nome, não é isso? A sua idade, a fase de vida em que você se encontra, o que você não sabia fazer quando não era ainda, quando ainda era ainda bebê, né? E o que você aprendeu, né? O que você ainda não sabe, o que você precisa aprender, certo? É interessante, você vai preencher lá as informações, o que você não pode fazer também ainda só, não é? Apesar de que você já sabe fazer muitas coisas, não é isso? De ler, escrever, expressar o que está sentindo, mas você tem algumas coisas que você não pode fazer ainda só. Você não pode ligar um fogão ainda só na idade que você está, né? Você não pode mexer com fósforo, mexer na panela, você não pode ligar o micro-ondas ainda, né? Você não pode mexer esses eletrodomésticos dentro de casa, ligar um liquidificador que não esteja com alguém próximo, né, adulto próximo de você. Então, tem algumas coisas que você ainda não sabe, que ainda precisa aprender. Esta fichinha, você pode estar destacando lá do seu livro ou pode também estar deixando lá com essas informações suas. Lá também pede que você colhe uma foto sua na fase de vida em que você está. Então lá é mais um apanhado do que você não sabia, do que você já aprendeu, com quem você aprendeu e o que você ainda precisa fazer, que ainda não pode fazer só, certo? Ainda mais, diz que na segunda pede para que você desenhe a sua família, não é isso? E você também tem que estar incluso neste desenho. Acredito que você deve ter feito este desenho, né? Porque desenhar a sua família, capricha no desenho, acredito que você caprichou. E você tem que identificar qual a fase de vida que cada membro da sua família está. Acredito que deve ter saído desenhos belíssimos, não é, crianças? Então, agora, na página 67, você vai escrever um relato pessoal. Um relato de vivência, né, que você tenha tido com uma pessoa mais velha da sua família, tipo um avô, né, uma tia, que tenha muito conhecimento, que já está na fase da velhice, que possa estar passando para você, tipo um aprendizado, porque como eu lhe falei, a pessoa nessa fase aqui, ela tem muito conhecimento, é uma pessoa muito sábia, e ela pode estar passando para você, tá te ensinando, então você vai escrever, né, um relato pessoal de o que você vivenciou com essa pessoa mais velha, o que você aprendeu, né, o que você achou interessante, o que você não sabia, que você teve esse conhecimento, que você aprendeu com esta pessoa, certo? Então, são essas as informações que eu acredito que vocês devem ter feito, essas atividades, né, destas páginas. Agora nós vamos iniciar o nosso novo conteúdo, ok? Então, agora, né, vamos iniciar o nosso novo conteúdo de ciências, não é isso? Ó, porta para leitura e escrita, não é isso? Na página 68. Da qual tem um texto que é muito importante, gente, a questão da cultura indígena, né, de como as crianças aprendem e como aprendem. Lá é uma cultura muito bonita, muito valorizada, que hoje assim é muito diferente da nossa realidade. Então, tem um texto aí, ó, como as crianças indígenas aprendem. Leia o texto sobre como as crianças indígenas aprendem. Eu vou ler para vocês, ó, jeito de aprender. As crianças indígenas, por exemplo, aprendem muita coisa com seus pais e parentes mais próximos, como os irmãos e os avós. Os conhecimentos podem ser transmitidos durante as atividades do dia a dia ou em momentos especiais, durante os rituais e as festas. Segundo parágrafo. Principalmente na relação com seus parentes que as crianças aprendem. Caminham junto com eles, observam atentamente aquilo que os mais velhos estão fazendo ou dizendo, acompanham seus pais até a roça, vão pescar com os adultos e brincam muito. Cada brincadeira é um jeito de aprender, uma habilidade que será importante no futuro, como saber caçar, pescar, fazer pinturas no corpo, brincar de arco e flecha,
potes e cestos. Então, gente, veja como as crianças, eles aprendem a cultura deles, né? Eles aprendem com os mais velhos, né? Observando, olhando, não é isso? E é muito interessante. Essa questão aqui, e como vocês podem observar, tem uma imagem, não é isso? E tem a legenda. Nunca esqueça de ler a legenda, que diz o quê? As crianças indígenas aprendem costumes, atividades e cultura com os mais velhos do seu povo. Na imagem, a mulher da etnia Guarani, Mibia, ensinando artesanato de fibras a crianças, certo? Então, você também, eu acredito que deve ter aprendido algo com alguém da sua família, né? Ótimo. Esse texto é um texto muito interessante, é um texto informativo, certo? É um texto, desculpe, que traz bastante informações enriquecedoras, né? De como as crianças aprendem, não é isso? Eles não têm essas tecnologias, né? Que hoje em dia, né? Que vocês usam, né? E eles aprendem muito. Na página seguinte, gente, as questões de 1 a 3 é de interpretação do texto. Para isso, tem que ler com muita calma, entender, ver a pergunta, né? Assimilar, associar, fazer a inferência para daí você estar respondendo, ok? Na quarta questão é pessoal, viu? Ele pede que você desenhe um conhecimento de que você tem adquirido com uma pessoa mais velha, né? Pede que você desenhe aqui, que você escreva aqui o nome. Eu vou dar alguns exemplos para você, né? Então você pode ter aprendido com a pessoa mais velha uma oração ou a reza, não é isso? Isso é ensinamento que você pode ter aprendido com o seu pai, ou a sua mãe, né? Com o seu avô, com a sua avó. Você também pode ter aprendido a pedir a bênção, né? Ao pai, à mãe, à tia, não é isso? Os avós. Também ensinamento de bordar, né? Pintar, fazer crochê, tocar um instrumento, cantar. Isso aí são o quê? São aprendizados, são conhecimentos, né? De que pessoas também mais velhas podem estar passando para vocês. Como também para os meninos, né? Aprender a jogar bola, também é um conhecimento, né? De que você deve ter aprendido com seu pai, com seu irmão, uma pessoa mais velha, certo? Esse aqui são alguns dos exemplos que eu posso estar dando para vocês, para que vocês não fiquem perdidos na hora do desenho aqui, do que você pode desenhar, que você adquiriu um conhecimento com a pessoa mais velha, certo? Na página 71, vou passar aqui na página 71, certo? Aqui na página 71 tem algumas características de alguns animais, né? Tipo como a cobertura do corpo, certo? Como animais que nascem da barriga, que nascem de ovos. Tem várias palavras aí no retângulo que é de características de alguns animais. Só que aqui ele traz só a imagem do gato, não é isso? E a imagem do tucano, ok? Dentre estas palavras que estão no retângulo, você vai escrever abaixo da imagem do gato, certo? As características dele, bem como a cobertura do corpo, a locomoção, certo? Bem como se ele nasce da barriga ou do ovo. Então, você vai ver quais das palavras que tem aí acima da imagem, né, que está se referindo às características dos animais, do gato e do tucano, certo? Então, abaixo do tucano, na imagem do tucano, tem umas linhas das quais você também vai escrever qual é a cobertura do corpo dele, se ele tem bico, se ele tem asa, se ele tem pelo, se ele tem pata, se nasce da barriga, ou se nasce do ovo, né? Se tem pernas, se tem asas, se voa, não é isso? Que são as palavras que tem aqui no retângulo que você vai identificar a característica destes animais, certo? Passando a outra página, né? A página 71, certo? Aqui, ó. Você, né, tem o quê? Dentro da página 71, lá na página 211, no final do livro, tem o quê? Os adesivos, não é isso? Da fase de vida do girino, não é isso? Como você sabe, os animais também passam por fases de vida, assim como nós seres humanos, e alguns há uma mudança brusca, bem como a borboleta, não é isso que nós já vimos, e o girino, da qual você vai lá no final do livro, pegar os adesivos e você vai colar o adesivo que está lá da imagem do ovo, aí vai colar, né, no quadrinho que tem o nome ovo, não é isso? Da lava,
Tem também lá o desenho que representa a lava e você vai colar no quadrinho da lava. Tem também a imagem, não é isso? Do girino, o adesivo do girino, você vai colar sobre o nome do girino, né? Tem o girino lá jovem, né? Na fase jovem, que você também vai estar retirando e colando no quadrinho, que representa a fase de jovem. E tem também a fase adulta, certo? Então, portanto, você vai destacar os adesivos que tem lá no final do seu livro, certo? Na página 211 e colar sobre os quadrinhos onde tem as seguintes palavras, formando assim a fase de vida do sapo, certo? Que quando ele é só o ovo e a lava, ele é o girino, certo? E na terceira questão, nós temos uma imagem aí, né, de várias pessoas com várias fases de vidas, não é isso? Nós temos do número 1 ao 6. E cada número representa uma fase de vida, não é isso? O número 1 é uma pessoa idosa, não é isso? O número 2 é uma adolescente, certo? O número 4, o 3 e o 4 é a fase da infância, não é isso? E o 5 e o 6 é a fase adulta, da qual ele quer que você transcreva nas letras, aqui na letra A, dos numerais de 1 a 6, qual fase de vida se encontra cada uma dessas pessoas que estão nesta imagem com os numerais sobre cada um deles, certo? Então, você vai escrever se o número 1, por exemplo, lá está em cima da senhora uma velhice, né? A fase dela é da velhice. Então, você vai escrever lá o número 1, velhice, entendeu? O número 2, por exemplo, é o quê? Um adolescente. Então, você vai escrever lá no número 2, adolescente na linha, ok? E na letra B, pede que você identifique as características das pessoas que mudam com o passar do tempo. Então, como eu havia dito para vocês, as pessoas mudam, desculpe, com o passar do tempo, porque a estrutura do corpo nem tanto, né? Você continua o quê? Com 2 braços, né? Com 2 pernas, um tronco, não é isso? E a cabeça. A menos que aconteça algum acidente, que tenha que ser perder um braço ou uma perna. Mas a fase do ser humano, ele não muda tanto quanto e nem a do animal, nem a do cachorro, nem a do gato. Mas a da borboleta e a do girino muda muito, né? Passa por várias transformações. A nossa aqui, no caso que ele está pedindo em relação à letra B, as características que podem estar mudando com o passar do tempo, é o quê? O cabelo, né? Vai ficando branquinho, né? A pele vai enrugando, a voz também modifica. Esses são uns dos exemplos que eu estou lhe dando em relação às características que ele pede que você cite aqui algumas mudanças, né, da fase de vida do ser humano. São essas as mudanças, certo? É a voz, né, vai ficando mais devagar, mais fraquinha, não é? O cabelo que vai ficando o quê? Vai ficando branco, não é isso? A pele vai ficando enrugada. Então, são essas as informações que eu trago para você, e na próxima aula nós vamos retomar para ver o que você fez, se você sentiu dúvida, se você respondeu, para iniciarmos no outro conteúdo, ok? Até mais!